trabalho, trabalho mesmo. Porque em casa a gente sempre trabalha. Mamãe mandava fazer compra, a gente trazia às vezes um saco de batata nas costas. Mandava fazer... Meu pai mandava comprar cigarro. Isso era sempre um trabalhinho que a gente fazia. Não, mas o primeiro trabalho em que eu fui remunerado aconteceu depois que eu fui comprar um aparelho de rádio para dar de presente para minha mãe num dia de Natal, nas vésperas de Natal. Até me lembro do nome do dono da casa em que eu comprei esse rádio. Era Rudolf Stuckmann, nome alemão, na cidade de Ijuí, que é de colonização alemã, no Rio Grande do Sul. Eu entrei lá e ele estava conversando com um cidadão, contando que ia colocar uma estação de alto-falantes na cidade, mas que tinha um problema. Ele não tinha speaker, que é como chamavam o locutor naquele tempo. Eu aí, que tinha uma vocação para o rádio, que tinha uma vontade, eu queria ser César Ladeira, queria ser Carlos Frias, queria ser Celso Guimarães. Eu digo, olha, é a minha vez. Cheguei e disse, seu Stuckmann, se o senhor quiser inaugurar a sua estação, eu estou à sua disposição, eu garanto ao senhor que eu sei fazer isso aí. Pode inaugurar. O senhor faz um concurso e depois encontra o seu speaker e eu saio, não há problema nenhum, mas pode começar que eu venho aí. Eu era muito menino, eu tinha de 15 para 16 anos, e ele então disse, então vem aqui na quinta-feira de noite. A estação dele não era emissora de rádio, ele colocou 20 alto-falantes nos postes da avenida principal, ou da rua principal de Ijuí, e alguns outros na praça principal de Ijuí. E eu entrei lá, deram o nome de Rádio Ijuí. E eu entrei falando. A estação fazia mais transmissão de músicas populares e de anúncios das casas comerciais locais. Essas músicas eram dedicatórias. Uma noiva que dedicava ao noivo, um esposo que dedicava à esposa, a esposa que dedicava ao marido. E alguém queria namorar alguém. Então era assim mesmo que dizia. Alguém dedica a alguém, o cara que sabia a música que a moça gostava e tal, entrava aquela música, isso custava 20 pratas, 20 pratas. Lá o sujeito pagava aquilo, isso arrecadava um bocado para a estação. Bom, e eu aí ganhei meu dinheirinho também. Depois continuei recebendo, até que passou um cidadão da cidade vizinha de Santo Ângelo, de automóvel, e me ouviu no alto-falante e me convidou para trabalhar na estação de rádio dele, já então uma estação de rádio chamada Rádio Missioneira. Foi sem dúvida alguma muito interessante essa minha experiência no começo da minha carreira. Dali eu fui para a Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Eu me lembro que eu ganhava na Rádio Farroupilha R$1,500 por mês. O que seria, digamos, 1.500, talvez 1.500 cruzeiros daquela época, representassem muito menos do que representam hoje R$1.500. Não dá para se fazer essa comparação na distância do tempo. Eu vim com 19 anos. Eu vim transmitir os jogos do Campeonato Brasileiro entre paulistas e gaúchos. O primeiro jogo foi no Rio, o segundo foi em São Paulo. Quando eu vim ao Rio, eu gostei muito do Rio de Janeiro. Praias, sol, gente simpática, cidade linda. Eu digo, eu vou morar nessa cidade, a cidade é boa. Aí voltei a São Paulo, fiz o segundo jogo e tornei a regressar ao Rio de Janeiro. Eu senti o Rio de Janeiro uma cidade evoluída e havia muito gaúcho no Rio de Janeiro. Havia um espetacular, gaúcho extraordinário no rádio, que me convenceu inclusive a ficar no Rio de Janeiro. Foi o Heron Domingues, que foi o grande repórter-esso. Eu morei junto com ele inclusive. Ele morava na rua Pedro Américo, número 36, numa pensão chamada Renascença. E eu fui morar nessa pensão onde ele também morava. E éramos muito amigos, tínhamos a mesma idade, ele era 5 dias mais velho do que eu. E o Heron disse, você não volta mais para o Rio Grande, vai ficar aqui. Ele até contava que havia rasgado a minha passagem de volta. Não é verdade não, mas eu deixava ele contar essa história, porque eu também joguei fora a passagem. Não liguei para a passagem. Eu não queria voltar mesmo. E não voltei. Fiz um teste na Rádio Nacional, que depois nem fui perguntar se fui bem ou fui mal, porque no dia seguinte eu já estava estreando na Rádio Globo, inaugurando a Rádio Globo.
como locutor comercial, apresentador, que eu também fazia isso na Rádio Farroupilha. Bom, em 1942, 43, quando eu fui locutor esportivo da Farroupilha, eu fiz muito sucesso no Rio Grande do Sul. Eu tinha um estilo dos locutores argentinos falando português, os locutores uruguaios falando português. Eu tinha um estilo muito rápido, tinha uma dicção muito clara, eu podia falar com muita rapidez, mas me fazia entender. E isso aí eu sabia que daria certo em qualquer lugar. Os paulistas queriam que eu ficasse lá, insistiram comigo. Aqueles que eram da Rádio Tupi de São Paulo, Tupi e Difusora, que eram duas emissoras associadas, e quiseram que eu ficasse lá. Eu não quis ficar em São Paulo. Não é que eu não gostasse de São Paulo, que eu estava louco pelo Rio de Janeiro. E vim para o Rio de Janeiro e ingressei na Rádio Globo, mesmo sem fazer futebol. Incrível quanto pareça, houve um motivo para eu não fazer esporte na Rádio Globo, inicialmente. É que havia um comentarista esportivo que se chamava Alberto Silva, mas no rádio o nome dele era Alberto Mendes, e ele exigiu que eu trocasse de nome, que era para não confundir com o dele, com o pseudônimo dele, porque ele não era Alberto Mendes, era Alberto Silva, só que era anunciado como Alberto Mendes. O locutor esportivo da Rádio Globo era extraordinário, talvez o maior de todos os tempos, chamado Galiano Neto. Esse era o grande locutor da Rádio Globo. Mas um dia, foi em 1946, aí que surgiu para a Rádio Globo o locutor esportivo, que fui eu. O Galiano Neto vinha irradiar um jogo em São Januário entre São Paulo e Flamengo, no dia 1º de maio. Era um jogo comemorativo ao Dia do Trabalho, com a presença do presidente Getúlio Vargas, portões abertos e estádio cheio. E eu ia ler os anúncios, porque o anunciante principal da Rádio Globo era uma casa que vendia prestações, que já não existe mais, por isso eu até posso dizer o nome sem estar fazendo publicidade, era A Exposição. E o texto era: basta ser um rapaz direito para ter crédito na exposição. E o dono da casa achava que eu dizia muito claramente o anúncio e exigia que eu fosse o cara que lesse os anúncios dele nas transmissões esportivas. Eu ia para o futebol para ler. Então estou no estádio do Vasco e nada do Galiano chegar. De repente tocou o telefone, até era um magneto, nem era um telefone, era um magneto. E o Chico, que era o contra-regra, o homem que controlava a técnica também, atendeu e avisaram da Rádio Globo para lá que o Galiano conseguira telefonar da estrada de Petrópolis para o Rio, ele morava em Petrópolis, que havia furado 2 pneus na estrada e que, portanto, não ia ter como chegar a São Januário. Aí foi aquela luta: e quem é que vai irradiar? E quem é que vai? Eu digo: eu irradio isso. Ele irradiava lá em Porto Alegre, lá as regras do futebol são as mesmas, a bola é redonda, o estádio é parelhinho, o gramado, é tudo a mesma coisa, só que esse estádio aqui é maior do que aqueles de lá. Naquele tempo eram, agora não são mais. Bom, aí começou o jogo e eu irradiando. Terminado o jogo, eu recebi um convite para no dia seguinte de manhã estar na redação de O Globo para conversar com o presidente das organizações Globo, essa grande locomotiva da imprensa brasileira, que é o senhor Roberto Marinho. Eu digo: devo ter feito alguma bobagem, mas paciência. Lá fui eu no dia seguinte de manhã. Esperei um pouquinho lá no sofá e tal. Daqui a pouco me mandaram entrar. E eu entrei. Ele disse: antes eu quero cumprimentar pela sua grande transmissão de ontem. E vou esconder você na programação da Rádio Globo, porque dentro de pouco tempo você vai ser o locutor esportivo da Rádio Globo. Nós vamos nos livrar do senhor Galiano Neto, porque nós temos algumas desavenças com ele, e brevemente ele deverá sair. Mas demorou muito a sair o Galiano. Quando ele saiu e foi fundador da Emissora Continental, uma estação 100% esportiva, como era anunciada na época, aí eu assumi a Rádio Globo.
E fiquei de 1947 a 1955 como seu locutor titular. Até que saí por espontânea vontade, porque a TV Rio ia inaugurar e fizeram uma pesquisa. O pessoal da TV Rio fez uma pesquisa no Rio de Janeiro para saber qual o locutor do rádio que a TV Rio deveria contratar. Eu não esperava ganhar, porque havia um locutor aqui no Rio de Janeiro que tinha muita simpatia popular, que era o Oduvaldo Cosi. Por sinal, grande locutor esportivo, famoso locutor esportivo. Tinha, além do mais, uma estação de rádio atrás dele que comprava exclusividades de eventos para ele transmitir. Então havia grandes acontecimentos que os outros locutores esportivos, inclusive eu, não conseguiam transmitir. Ele transmitia sozinho. Ele não tinha concorrência. Um campeonato sul-americano do ano de 1946, ele transmitiu sozinho, os outros não puderam transmitir porque a Bairink Veiga comprou a exclusividade da transmissão. Isso aí colocava o Cosi numa situação superior aos demais. Diabo, se eu fosse transmitir tudo sozinho, claro que todo mundo ia me ouvir, eu ia ganhar prestígio popular muito maior. E ele ganhava, além de bom, ele ainda tinha esse troço da exclusividade. Eu ganhei a pesquisa, aí fui contratado. Eu fui contratado para a TV Rio e nela permaneci 15 anos sem fazer mais rádio. Não fiz mais rádio. Passei a ser comentarista no ano 70, que eu tinha terminado de fazer 15 anos de televisão. Não terminado não, que eu continuei fazendo televisão. Mas o Valdir Amaral precisou substituir o Rui Porto, grande comentarista de saudosa memória, que havia passado para a Rádio Tupi. E cismou que eu seria o substituto ideal para ele. Foi lá na TV Rio e me convidou para fazer os comentários da Rádio Globo, sem prejuízo do meu trabalho na televisão. Eu aí conversei com ele, aceitei e passei a fazer comentários na Rádio Globo, substituindo o Rui Porto. Era uma tarefa pesada porque o Rui Porto tinha um público muito grande, merecia isso porque era um talento da comunicação esportiva. E uma coisa curiosa, ele era gaúcho também, e o João Saldanha também gaúcho, e eu gaúcho. E houve um momento que nós três dividimos aqui no Rio de Janeiro as preferências entre os comentaristas. E o Sérgio Cabral, que é muito inteligente, ele disse que gaúcho tinha duas manias. Uma era ser presidente da República e a outra era ser comentarista esportivo. Lamentavelmente, os dois outros, coitados, bons sujeitos e bons comentaristas, marcaram época, deixaram escola, mas faleceram no mesmo lugar, no mesmo país. Faleceram na Itália, no mesmo ano, um antes da Copa do Mundo da Itália e o outro depois. Um mês antes foi o Rui Porto e o outro 15 dias depois, que foi o João Saldanha. Eu, graças a Deus, me mandei da Itália rápido. O primeiro troféu que se fez no Rio de Janeiro foi da Revista do Rádio. Foi no ano de 1950. E ele dependia muito da organização que se desse às transmissões, na parte esportiva, é claro. Teve a melhor atriz, a melhor radioatriz, o melhor radioator, o melhor cantor, a melhor cantora, o melhor locutor esportivo, isso tudo. A Revista do Rádio dava uma medalha de ouro. Então, eu era o mais novo, aí eu era o mais novo dos locutores esportivos. Estavam no apogeu aí, o Cosi, o Oduvaldo Cosi, o Ari Barroso, que era colossal e era popularíssimo, o próprio Galeno Neto, que estava na Continental. Bom, eu não pensava em ganhar, mas eu organizei realmente um sistema de transmissão da Copa do Mundo perfeito, que naquele tempo não havia facilidade de linhas telefônicas como hoje. Linhas telefônicas a gente tinha para Belo Horizonte e para São Paulo, para Porto Alegre, Recife, Curitiba, e não tinha. E eram cidades que sediavam também jogos da Copa do Mundo. Então aí nós nos juntamos lá no Globo, com o apoio total do Dr. Roberto Marinho, e tratamos primeiro de conseguir um transmissor de onda curta para poder mandar o nosso som para todos esses lugares, que nós não tínhamos onda curta.
como era o caso, por exemplo, da Rádio Nacional, que em qualquer campo nos estados você poderia ouvir a Rádio Nacional pelo transmissor de ondas curtas, que não eram só, eram 3 ou 4, 49 metros, 31 metros, 25 metros, 19 metros. Então, a Rádio Globo alugou o transmissor que transmitia a Hora do Brasil, o mesmo que transmite hoje o noticiário, a Voz do Brasil. Bom, isso garantia que chegava em qualquer lugar do país a nossa transmissão. E botamos em Recife um rádio amador, funcionando, pedimos licença ao Ministério de Viação e Obras, que era o então Ministério das Comunicações. Botamos outro em Porto Alegre e outro em Curitiba. Então eu transmitia do Maracanã e chamava Porto Alegre entrava, como se fosse o campo do Madureira aqui, como se fosse o campo de Bangu aqui, uma transmissão normal. Então fizemos uma transmissão perfeita, todas as cidades interligadas, falando na mesma hora, ida e volta, sem problema. Resultado, ganhei a medalha de ouro. E esse que ganho nesse ano de 98, foi uma coisa que me emocionou muito, que foi no dia do aniversário da Rádio Globo. A Rádio Globo comemorou no dia do seu aniversário, número 54, ela comemorou 70 anos de Rádio do Brasil. E deu uma placa, linda placa, para alguns radialistas, que ela considerou que ajudaram a fazer o que é o rádio hoje. E eu ganhei eu fiquei muito feliz, que veio de uma rádio que eu tenho também no coração, porque eu fui fundador dessa rádio. E a gente, quando funda uma rádio, funda uma emissora de televisão, a gente é como um filho, um pai.